Meu nome é Marta Santana, tenho 53 anos. No final de 2014, eu descobri um câncer de mama. E junto com esse câncer, eu descobri um universo totalmente novo. Meu nome é Valquíria Nadaz, o pessoal me chama de Kika. Atualmente tenho 50 anos. Fui diagnosticada com câncer de mama em 2015. Na verdade, eu estava vivendo um momento de muitas coisas na minha vida e eu não dava atenção para mim. Desde nova, quando eu ouvia falar de câncer, era uma coisa que me assustava muito, essa doença. Um dia, no chuveiro, eu fiz o toque e eu percebi que tinha um caroço. E a biópsia deu positivo. Eu só coloquei a mão no seio e senti um caroço. E disse à minha mãe, mãe, tem um carocinho aqui no meu peito. E ela dizia assim, isso é normal, eu também tenho. Isso é neoplasia mamária. E a médica disse para mim, você não tem neoplasia mamária, você tem um nódulo no seu seio. A partir de hoje, você é uma paciente controle do INCA. Hoje, como você pode perceber, falaremos de um assunto muito sério e relevante para a saúde pública: o câncer de mama. E como a falta de informação a respeito ainda é grande, resolvemos dar aquela forcinha, porque para nós todo dia é dia de cuidar da saúde. Fique com a gente, porque o especial de hoje começa agora. Câncer de mama. Você conhece alguém que já desenvolveu essa doença? Sabe quais são os fatores de risco? É possível evitar? Quais os números da doença em nosso país? Com todas essas perguntas na cabeça, nossa equipe partiu em busca de respostas. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, órgão de referência no tratamento da doença no país, divulgou recentemente um estudo atualizado sobre a doença. A publicação chamada A Situação do Câncer de Mama no Brasil, síntese de dados dos sistemas de informação, traz um balanço geral da doença em nosso país. Segundo a publicação, o câncer de mama é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres, na maior parte do mundo. De acordo com as últimas estatísticas mundiais do Globocan 2018, foram estimados 2,1 milhões de novos casos de câncer e 627 mil óbitos pela doença. No Brasil, a estimativa de incidência de câncer de mama para o ano de 2019 são de 59.700 novos casos, o que representa 29,5% dos cânceres no sexo feminino. Em 2016, ocorreram 16.069 mortes por câncer de mama no país. Os números são alarmantes. Você sabia que 1 em cada 10 mulheres receberão o diagnóstico de câncer de mama durante a vida? Cerca de 29,5% das brasileiras apresentarão a doença. Mais de 30 mulheres morrem por dia vítimas da doença, um total de 16,2% das diagnosticadas. A cada 5 mulheres que chegam à fase da menopausa, 4 delas desenvolvem a doença. É a doença número 1 em mortalidade de mulheres no mundo. Se assim como nós você ficou impressionado com os números, então vamos entender o que é essa doença e como ela se desenvolve em nosso organismo. Quem nos explica é a doutora Fátima Gawi, oncologista clínica e professora da UFRJ. O câncer é uma doença genética, né? Só a gente tomando cuidado para entender que não necessariamente é hereditário, né? Por que eu digo que ele é uma doença genética? Porque o câncer é uma proliferação anárquica das células, né? Ou uma morte inadequada das células. A gente sabe que existe um equilíbrio entre crescimento celular e morte celular. E quem controla esse crescimento celular e essa morte celular são os genes, né? São os genes que são responsáveis por várias etapas desse crescimento, por inibir esse crescimento, né, ou por incentivar esse crescimento e também responsáveis por essas células morrerem, porque se elas não morrerem, elas vão acumulando. Então, o câncer é uma alteração desse processo normal de crescimento e morte celular, que é todo controlado por genes. Então, essas alterações gênicas, elas podem acontecer de forma esporádica, né? Porque o tempo todo a gente sabe que vão existindo alterações genéticas, sejam elas por acaso, sejam elas incentivadas ou ocasionadas pelo meio ambiente, né? Ou quando você tem até uma predisposição hereditária e você já nasce com alguma alteração genômica, tá? Por isso que se fala do câncer
hereditário, mas o tumor hereditário, ele é responsável apenas por 5 a 10% dos tumores. Tá? O restante acontece ou por fatores ambientais ou ao acaso. O câncer de mama pode evoluir de diferentes formas, alguns mais rápido enquanto outros mais lentamente. Cada tumor possui sua característica própria. O que é pouco difundido é que, apesar de afetar majoritariamente as mulheres, o câncer de mama também pode atingir os homens. As estimativas dizem que a cada 1.000 homens, 183 desenvolvem a doença. Sem dúvida nenhuma, o câncer é mais incidente, câncer de mama é mais incidente em mulher, né? Mas 1% dos homens também podem ter câncer de mama. Atualmente, a gente recomenda que os homens que têm câncer de mama, esses sim façam um teste avaliando a presença de uma síndrome hereditária genômica, porque a gente sabe que esses homens eles têm uma história maior familiar de câncer em mulheres ou outros tumores na família. Então, esses homens devem ser investigados por uma síndrome hereditária, tá? E é só 1%. Né? Normalmente, esses homens pegam tumores mais avançados porque eles são negligenciados. Ninguém faz um rastreamento em homem. Né? E também eles se afetam, né? São mais idosos do que as mulheres de uma forma geral. Tá? Mas, por outro lado, eles são tumores mais indolentes, são tumores associados a receptores hormonais, tanto de estrogênio como progesterona. Em relação às mulheres, você comentou da questão da incidência, né? A gente sabe que o câncer de mama é um câncer de país desenvolvido, ele está associado a alguns fatores que vêm junto com o desenvolvimento. Então, você vê que o desenvolvimento nem sempre é para o bem, né? Que fatores são esses? Sedentarismo, obesidade, uma ingesta inadequada, né, de fast food, de comidas gordurosas, né? A reposição hormonal, a gente sabe que aumenta o câncer de mama, a diminuição da lactação, né, do amamentamento, a diminuição do número de filhos, tudo isso está relacionado ao câncer de mama, né? Agora, aqui no Brasil, um outro fator que é importante, que a gente consegue identificar bem, é que nos países desenvolvidos você aumenta o rastreamento e você identifica mais tumores. Então, toda vez que você começa um rastreamento, cerca de 10 anos depois, você vai ter um pico de incidência de aumento do câncer de mama e depois isso cai novamente. Né? Quer dizer, você acaba descobrindo alguns tumores que você talvez passasse pela vida sem descobrir. Seriam tumores extremamente indolentes e que não seriam revelados durante a vida. Mas você fazendo o rastreamento, você acaba identificando e por isso você aumenta a incidência. E o Brasil, ele se comporta, parece que existem 2 Brasis, né? Um Brasil de país desenvolvido, que é a região de sul, sudeste, né, alguma coisa de centro-oeste, e o norte e o nordeste. Então, o câncer de mama é mais incidente nessas regiões desenvolvidas e o câncer de colo de útero ainda prevalece na região norte como a neoplasia mais frequente em mulher, que é típico de um país subdesenvolvido. Quando detectado em fases iniciais, é grande a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias. Um nódulo ou outro sintoma suspeito deve ser investigado para confirmar se é ou não câncer. Sabemos que a idade é um dos maiores fatores de risco para a doença. Mas e quanto às causas? Você conhece? O que mais pode impulsionar o desenvolvimento dessa doença? Eu sou enfermeira há 21 anos e dentro da minha prática profissional eu trabalhei muito com o tratamento de câncer. O que eu pude observar é que a prevenção e o diagnóstico precoce é muito negligenciado, principalmente pelas próprias pacientes que não têm o conhecimento da importância do autoexame, da importância de tomar cuidado com alguns fatores que podem ocasionar e aumentar as chances dela terem câncer. Os fatores de risco são divididos em 3 categorias: fatores ambientais e comportamentais, obesidade, sobrepeso, sedentarismo, inatividade física, consumo de bebida alcoólica e o fumo, exposição frequente às radiações ionizantes. E os fatores hormonais,
que são confundidos apenas com reposição hormonal, mas que, na verdade, aquela pessoa, aquela adolescente que menstrua antes dos 12 anos, a mulher que não tem filhos, que a sua primeira gravidez é após os 30 anos, é uma das coisas que se divulgam, que evitar a reposição hormonal, porque o hormônio sintético ele traz um risco maior. A reposição hormonal após a menopausa, principalmente com um tempo superior a 5 anos. E que ela para de menstruar após os 50, são fatores hormonais que trazem muito risco. E ninguém acha que só a menopausa que traz o risco, mas outros fatores que envolvem hormônio são também importantes, principalmente na pesquisa ativa de pacientes com a taxa de risco aumentada. Os fatores genéticos que atualmente se dão muito mais ênfase do que no início do tratamento, início da prevenção dessa doença. A história familiar de câncer de mama e ovário, os casos de câncer na família, principalmente de parentes com menos de 50 anos, e a história de câncer na família em homens, que não é muito comum, mas que existe, né? E as alterações genéticas. As alterações genéticas têm genes específicos para o câncer de mama. Feito-se pesquisas a respeito desse gene e a paciente que é encontrado esse gene nela é uma paciente que precisa ter um cuidado maior e iniciar a sua prevenção, o seu tratamento preventivo, os seus exames, com uma idade muito menor do que normalmente o que é divulgado. Essas pacientes que têm um histórico familiar e um histórico genético favorável a essas pesquisas, são pacientes que fazem uns exames de forma mais frequente, são pacientes que vivem muito à sombra do câncer, não têm a doença, né? Talvez nunca terão, mas que elas passam a vida inteira buscando um diagnóstico. Uma quantidade bastante importante, bem grande da população que está dentro desse grupo de risco, é um risco aumentado, e não se comenta, não se busca saber, né, quais as aflições, quais as dificuldades, o que acontece momentos antes dela pegar um diagnóstico, que há 6 meses foi negativo, mas que hoje pode ser positivo. Essa preocupação ninguém nunca teve. Ah, mas nós temos essa preocupação sim, Clarice. Atenção! A presença de um ou mais desses fatores de risco não significa que a pessoa necessariamente terá a doença. Vamos conhecer agora o depoimento de uma pessoa que não tem a doença, mas que está inserida no grupo de pesquisa ativa a taxa de risco aumentada, devido a seu histórico familiar ou genético de risco. Não estava fazendo o exame de autocontrole como deve ser feito. Eu só coloquei a mão no seio e senti um caroço. E disse à minha mãe, mãe, tem um carocinho aqui no meu peito. E ela dizia assim, isso é normal, eu também tenho. Isso é neoplasia mamária. E fiquei com isso durante anos, tratando, entre aspas, porque não existe um tratamento. Mas ele me medicava como se eu fosse uma pessoa que tinha neoplasia mamária. Um belo dia, esse carocinho sumiu desse seio e passou para a mama esquerda. Só que na mama esquerda ele começou a me incomodar, porque ele doía. Que as pessoas dizem assim, câncer não dói, mas o carocinho dói. Ele te incomoda se você colocar sutiã, se você colocar uma roupa apertada, alguma coisa, ele incomoda. Aí eu fui a outro médico e ele me pediu vários exames, até que um desses exames eu resolvi fazer no INCA, porque eu trabalho no INCA, eu resolvi fazer lá. E a médica disse para mim, você não tem neoplasia mamária, você tem um nódulo no seu seio. A partir de hoje, você é uma paciente controle do INCA. Eu pirei. Eu passei meses e meses indo ao médico quase toda semana para que o médico me passasse exame, porque eu queria saber se eu tinha câncer. E eu não tenho o câncer. Eu tenho um nódulo que pode vir a virar câncer amanhã ou não. Mas como eu tenho histórico na família, é por isso que eu virei paciente controle.
Porque se não houvesse histórico na família, era um nódulo que ia ser retirado, acabou. Mas eu tenho histórico, ele tem que ficar aqui. Nem todas as pessoas ficam com ele, eu posso retirar. Só que a minha opção foi não retirar, porque é muito mais fácil você detectar o câncer com ele aqui do que sem ele. Ele não cresce, ele não sai do lugar, ele não enraizou, continua com os 9 milímetros desde os 27 anos, quando eu descobri. É um fantasma, porque a qualquer hora ele pode crescer, expandir, continuo fazendo as mesmas coisas, a minha alimentação é a mesma, até porque eu não tenho uma alimentação que não seja saudável. A única coisa que me incomoda é ver as pacientes que sabem que estão com um problema, então eu começo a me colocar no lugar delas daqui a alguns anos. O rastreamento ele é recomendado a partir de 50 anos, né? Existe uma controvérsia, porque a gente sabe que existe uma pequena porcentagem, em torno de 10%, do câncer de mama que incide entre 40 e 50 anos, tá? E os tumores genéticos, em geral, eles tendem a serem mais precoces, né? Então, numa paciente onde já existe uma identificação de uma síndrome hereditária, essas pacientes devem ser acompanhadas com ressonância magnética, devem iniciar o seu acompanhamento a partir de 30 anos, tá? Uma mulher que já tem identificado. Agora, câncer de mama é muito frequente. Se a gente for fazer ter uma noção, em cada 10 mulheres, uma terá câncer de mama durante a vida, né? Então, você ter história de câncer de mama, ou mesmo outros tumores na família, é usual. Não necessariamente são síndromes hereditárias genéticas. Então, existem algumas recomendações, uns guidelines, que estabelecem aquele maior risco, né? Quais são as patologias, quais são as síndromes, os tumores que fazem parte de uma síndrome. Então, você identificando alguns fatores, né? Tipo um tumor que é chamado de triplo negativo, numa mulher jovem, essa mulher é uma mulher que tem um risco de ter uma mutação do BRCA1, BRCA2, como foi a mutação da Angelina Jolie, né? Então, essa mulher deve fazer um aconselhamento genético e vir a fazer um teste genético buscando uma síndrome hereditária. Então, você tem que identificar se esses casos relatados na família, de fato, conferem um risco para essa mulher de síndromes hereditárias. Então, isso deve ser feito por um médico, um oncologista ou um geneticista. Com o objetivo de organizar o fluxo dos usuários de acordo com suas necessidades, o Sistema Único de Saúde realiza ações de prevenção e detecção precoce na atenção básica. Quando há uma suspeita de câncer, as mulheres são encaminhadas para média complexidade para a investigação diagnóstica e, quando confirmado o câncer, elas são encaminhadas para tratamento numa unidade hospitalar de referência. O Ministério da Saúde, assim como a Organização Mundial da Saúde, recomenda que o exame de mamografia seja prescrito para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Para a investigação, além do exame clínico das mamas, exames de imagem podem ser também recomendados, como mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética. Eles podem ser solicitados em qualquer idade, a critério médico. Dados do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS indicam que a produção de mamografias no Sistema de Saúde Público em 2018 foi de pouco mais de 4 milhões de exames. A oferta de mamografias de rastreamento no SUS para a faixa etária de 50 a 69 anos aumentou em 19% entre 2012 e 2017. Você sabe quais são seus direitos como paciente? No próximo bloco falaremos um pouco mais sobre o que diz a Lei 12.732 de 2012 e a Portaria 876 de 2013 do Ministério da Saúde. Não saia daí! Estamos de volta. É importante lembrar que o artigo 2º da Lei 12.732 de 2012 prevê que o tratamento contra o câncer no SUS inicie em até 60 dias após o diagnóstico. Essa determinação vale para todos os tipos de câncer, incluindo o de mama.
E o artigo 3º da Portaria 876 de maio de 2013 esclarece que esse prazo de 60 dias começa a ser contado a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente. Por isso, a preocupação em detectar o quanto antes os sintomas da doença é tão importante. Fui diagnosticada com câncer de mama em 2015. Na verdade, eu estava vivendo um momento de muitas coisas na minha vida e eu não dava atenção para mim. Eu tive, durante 4 anos, um nódulo crescendo no meu seio. E porque eu só dava atenção para todo mundo, esse nódulo se transformou. Tive até um pouco de sorte, porque por 4 anos ele só ficou em grau 1, ainda foi uma sorte. E quando eu comecei a procurar me curar, eu conheci o INCA, fui encaminhada para o INCA, pelo CISREG, eu me trato pelo federal. E em nenhum momento, como muitas mulheres passam, a minha história é um pouquinho diferente. Eu nunca tive uma depressão a respeito de ter uma doença crônica. Porque na hora eu não pensei em nenhum momento o porquê comigo, mas o pra quê comigo. A minha família sempre me deu muito apoio. Eu tenho uma mãe que eu vou dizer que ela é idosa, ela não vai gostar que eu fale isso, ela diz que ela não é, ela só é jovem um pouquinho mais tempo. Mas eu me preocupei muito com ela, porque realmente eu sou a caçula e ela também tem alguns nódulos, minha irmã também teve na tireoide e ninguém passou pelo câncer. Então era a minha vez mesmo, fui eu a experiência da família. Então não foi realmente por um fator de hereditariedade. Mas eu sabia que elas precisavam da minha força para entender que aquilo era superável, como qualquer outra doença. Quem está dentro da doença tem muito mais foco e sabe muito mais como está se sentindo quem está do lado de fora. Os familiares sofrem muito mais. Aliás, não só os familiares, a sociedade inteira sofre, porque ainda tem aquele estigma de que o câncer vai nos levar à morte. Qualquer doença ou qualquer situação pode te levar à morte. Você pode ter uma depressão, você pode atravessar a rua distraída e levar à morte. Então, se você for pensar só na morte, você não vai viver. Então, a minha família aprendeu junto comigo que o importante realmente é dar valor à nossa vida. E hoje em dia nós somos muito mais unidos. No final de 2014, eu descobri um câncer de mama. E junto com esse câncer, eu descobri um universo totalmente novo. E nesse momento, eu tive que decidir. A decisão era me deixar vencer pela doença ou lutar. Na época, eu decidi lutar. Aí eu comecei meu tratamento no INCA, né? Soube que teria o diagnóstico de mastectomia, que é retirada total da mama, seguido de, antes, quimioterapia, 8 sessões de quimioterapia, mastectomia e 25 sessões de rádio. Quando você entra no INCA, você entra, assim, completamente leigo, né, do que você vai enfrentar. Em qualquer hospital, qualquer situação do câncer, quando você entra na doença, você entra totalmente leigo. Com o decorrer do tempo, você vai se tornando, de certa forma, médico de você mesmo, das outras pessoas, de tanto de escutar situações e começar a viver, né? Aí eu aprendi nessa situação a viver um dia de cada vez. Eu, como descobri no começo, os médicos falaram que a minha chance era de 90%, porque está no começo. E toda vez que eu penso de ficar triste, eu penso no Senhor, peço força a Ele, né? Penso nos meus filhos, porque eu não quero passar isso para Ele. Estou sempre tentando passar o máximo possível de segurança para Ele, para minha família, né? Mesmo que às vezes tem dia que a gente fica muito abalada, né? Mas eu peço força ao Senhor, porque de mim mesma eu não sei. Quando às vezes vem a doença, a gente tem logo medo de perder. E o amor te ajuda muito, entendeu? Porque tira aquela dor que você está sentindo e te dá força para você continuar lutando. E eu tenho visto a mudança, tanto nele, né, no meu filho Nicolas, na minha família. Então isso tem sido muito importante para mim. Agora eu procuro viver com ela hoje, né? Não deixar algumas coisas para amanhã, né? Me unir mais com ela,
O amor que eu sentia por ela, agora eu estou demonstrando mais, né? Eu me aproximei mais dela, né? Eu procuro cuidar mais dela, né? Que a gente às vezes fala que ama mas não demonstra. E o amor é um sentimento, ele tem que ser acompanhado de atos, né? A gente tem que demonstrar, tem que praticar, né? Eu me sinto muito orgulhoso, assim, orgulhoso dela, né? Pelo tipo de mulher que ela tem se mostrado forte, acaba me ajudando também. A doença é uma coisa ruim, né, na vida das pessoas, mas eu creio que no nosso caso veio assim, dependente das dificuldades, né? Eu acho que ajudou a gente, como eu acabei de falar, a ficar mais junto, né? A família se uniu mais, né? E a gente acaba ficando mais madura, assim, ficando mais forte, né? Encarando a vida de outra forma. O Ministério da Saúde criou ainda o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia, de caráter compulsório para os serviços, do qual o INCA faz parte, juntamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e as Vigilâncias Sanitárias Visa, estaduais, municipais e do Distrito Federal. Às Visa cabe avaliar os programas de garantia da qualidade dos serviços. À Anvisa cabe coordenar as avaliações realizadas pelas Visa e enviar mensalmente ao Ministério da Saúde e ao INCA um relatório indicando aqueles considerados aprovados. Ao INCA cabe avaliar a qualidade das mamografias e dos laudos dos exames dos serviços aprovados pela Anvisa. Toda alteração suspeita de câncer nas mamas, identificada numa mamografia de rotina ou percebida pela mulher ou pelo médico durante um exame clínico, necessita ser investigada para saber se é uma lesão benigna ou maligna. Infelizmente, a taxa de mulheres que nunca realizaram a mamografia ainda é alta. 3,8 milhões de mulheres em todo o Brasil nunca realizaram um exame de mamografia, segundo dados do IBGE. O que a gente precisa atentar são os principais sinais e sintomas das possíveis lesões. Uma depressão no formato da mama, a mama tem que ser daquele formato bem arredondado. Se ela tiver alguma depressão, é uma questão importante. Afundamento ao redor do mamilo ou saída de qualquer tipo de secreção. O endurecimento de alguma área da mama, então a mama ela tem que ter uma consistência normal e uma consistência macia. Se ela tiver algum endurecimento numa área, é um fator importante que a gente tem que se preocupar. Erosões, vermelhidão, ardor na pele. Erosões são pequenas feridas, como fossem iniciadas umas brotoejas e fazem como se fossem picadas de inseto que você coça e vira aquela pequena ferida. Buracos, nódulos externos, aqueles que a gente visivelmente no espelho a gente consegue localizar, e os nódulos internos, que aí a gente só vai conseguir localizar quando fizer o autoexame da mama. Para você conhecer a doença, você precisa conhecer o teu corpo são. Por isso que é tão importante, se enfatiza tanto o autoexame da mama, o autoconhecimento do seu corpo. Porque se você a todo mês conhece, toca no seu corpo e o seu corpo não apresenta nenhuma alteração, na primeira impressão estranha que você tiver, você já vai chamar atenção e você vai conseguir fazer com que aquilo chame a tua atenção e você procure um médico, uma pessoa especializada, um lugar que vai te orientar melhor para o tratamento. Até hoje ainda não comecei o tratamento, né? Eu estou na fila de espera desde março, né? Para fazer a cirurgia primeiro. E depois que passou-se 5 meses que eu chamei minha mãe, os meus irmãos e contei para minha família que eu estava com câncer, porque não tinha como eu esconder mais. Eu pensei que seria tudo rápido, porque eu não queria que a minha família ficasse preocupada. Tem se falado do câncer, mas eu acho que em si as mulheres acabam esquecendo de fazer o autotoque, de tocar, de ver, de procurar, fazer os exames, né? Porque quando como eu descobri no começo, os médicos falaram que a minha chance era de 90%, porque está no começo. Eu descobri rapidinho. Muitas mulheres, quando chegam ao ir ao médico, ao chegar no INCA, muitas vezes não conseguem fazer o tratamento, porque já está
numa fase terminal, aí fica mais difícil. Então eu acho que tem que ser mais divulgado e também eu acho que deveria ser uma coisa mais rápida, devido do caso da doença se espalhar muito rápido, né? E demora, né? No meu caso, eu estou, bem dizer, quase 8 meses, né? Na fila, esperando para fazer a cirurgia. Então é uma etapa. Cada exame, cada processo pelo SUS é muito demorado. O nosso sistema de saúde do nosso país, ele está em crise geral. Então não adianta na instância federal, municipal, estadual, ele tem uma crise. E nós temos aí uma referência que é o INCA, e eu sempre indico para muitas pessoas que me procuram hoje em dia, sabem que eu tenho entrado em alguns hospitais, porque dentro desses meus trabalhos de voluntariado eu comecei a fazer contatos com outros hospitais. Hoje em dia eu já faço alguns trabalhos dentro do Andaraí, dentro dos servidores, e tenho muito contato com o INCA 3, que é o meu porto, né, inicial. Mas o que eu digo para as pessoas é, não fiquem só se apegando a uma referência, a um ou outro hospital. Todos os hospitais estão com a mesma capacidade, sendo que alguns estão com um excesso de pacientes. Da mesma forma que a gente vê que tem um boom aí, né, de muitos casos aparecendo, isso se espelha exatamente dentro dos hospitais. Como tem muitos hospitais aí que não conseguem atender gente com problema nas pernas, gente baleada, é a mesma história para o câncer. Então não adianta você achar que você foi indicada para o hospital tal, e aí você tem que ser indicada para o INCA. O INCA, ele forma profissionais. Esses profissionais hoje em dia também vão para os planos de saúde, vão para outros hospitais. Então, eu acho que assim, não que eu tivesse uma sorte de ser do INCA. Realmente o INCA é um dos que está atendendo bem, mas ele também dá apoio a outros. Então, as pessoas não têm que ficar esperando uma vaga para aquele hospital, porque o câncer não espera. A pessoa tem que fazer o que for oferecido para ela. E dali para frente, sempre ter confiança no seu profissional. Se você não tem confiança naquele profissional, muda de profissional. Isso é uma exigência até, é um direito seu. Não está satisfeito com aquele médico? No INCA, por exemplo, nós não somos atendidos pelo mesmo médico todas as vezes. Cada vez que você vai numa consulta, é um médico diferente. Quando você vai para um outro hospital, é sempre o mesmo. O que é melhor? Ser cada vez um médico ou sempre o mesmo? Então, é se pensar o que a pessoa prefere e fica mais confortável. Só tente ser mais confortável possível no seu tratamento. Depois do período de suspeita, quando o paciente recebe a certeza de um diagnóstico desfavorável, grande parte dessas mulheres se sentem abatidas, sem forças, como se perdessem o chão. E é nessa hora que elas mais precisam de apoio. Por isso, buscar todo tipo de ajuda faz muita diferença nessa hora. Trata-se da cura emocional. Já ouviu falar? Quando eu entrei como paciente, sem saber absolutamente nada do que eu ia enfrentar, mas muito observadora, né? E lá tem um setor chamado triagem. Por muitas vezes eu ficava sentada lá, olhando as mulheres, recebendo o diagnóstico de retirada de mama, e via o terror nos olhos delas, que não era nem de vencer a doença, era de descobrir que ficaria sem cabelo, sem mama, se ia viver, se não ia viver, já ficava quase que secundário. E, a partir de uma necessidade minha, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer por elas. Eu falei, o que eu posso fazer, já que eu lidei de uma forma mais forte em relação a essa notícia. Eu não me importava se eu ia tirar a mama ou não. Eu queria ficar livre da doença. Então, eu falei, eu vou fazer alguma coisa, porque o olhar dessas mulheres é de muito desespero. Eu já tinha muita intenção em fazer trabalhos humanitários, voluntários, e ainda não conhecia esse mundo que é do câncer, como outras doenças crônicas também tem. Hoje em dia eu conheço muitas outras. Transformei essa minha jornada num ensinamento para mim mesma e para outras mulheres, porque realmente a credibilidade de quem passou dá uma segurança muito grande para elas. O que a gente mais procura ensinar para elas todas é que o câncer mexe com 2 fatores importantes na mulher, que é a vaidade e a paciência.
coisa que a mulher nem sempre aprende facilmente. Então, a gente aprende isso tudo e aprende também que depois de se ver sem um pedaço de nós, é que a gente vai se conhecer inteira. Então, ali não vai ser um ponto final, ali vai ser só uma vírgula, para você respirar, encarar e refazer a sua vida. É um renascer, porque você antes não tinha uma vida, você vivia para os outros. A maioria dos casos, 80% de mulheres se dedicavam aos filhos, aos maridos, aos trabalhos, e hoje em dia sabem viver por si mesmo, um dia de cada vez. E eu costumo dizer que o câncer é um produto vendável, porque cada vez que a gente diz que a gente tem um câncer em um grupo que apoia oncologicamente, todo mundo quer ajudar. Eu vejo isso como uma forma positiva, porque você amanhã não sabe se você vai passar por alguma coisa, se você vai precisar desse apoio. Então, eu iniciei nos grupos em 2016, conheci o Projeto Cinderela, depois conheci o Projeto Pérolas, entrei para o Grupo Renascer, que é um grupo só de pacientes que se conheceram dentro do INCA. Hoje em dia, nós somos mais de 160, espalhados pelo mundo. Temos meninas que moram até na Alemanha. Então, esses grupos vão ajudando umas às outras. E nesse grupo, dentro do Renascer, eu conheci a Marta Santana, que veio com a proposta do De Peito Livre, que é um projeto exatamente para mostrar à mulher o lado da beleza feminina que não morre jamais. Então, você pode se sentir feminina mesmo tendo sido diagnosticada com câncer. Isso não muda a sua vida. Pelo contrário, você, inclusive, se valoriza. E essa valorização vem da beleza. Aí eu pensei, eu quero criar um grupo, um projeto que chama De Peito Livre, onde essas mulheres vejam beleza, vejam que elas são lindas, elas são mulheres mesmo faltando pedaços. Porque, na maioria das vezes, elas são vistas como mutiladas, né? Às vezes as pessoas te pedem para ver, deixa eu ver essa cirurgia, como é que é? A hora que você mostra, você sente claramente o choque, parece que a pessoa vai desfalecer. Então, você percebe que é um universo muito novo. E era para mim um universo muito novo também, porque quando eu busquei informação sobre a doença, como ficaria a minha mama, que todo mundo quer saber isso, como é que você vai ficar? Você vai ficar mutilada, você vai ficar sem pedaço? Você vai ser menos mulher, as pessoas não vão te aceitar, você não vai mais namorar? Quer dizer, eu não achei nada que me ajudasse. Aí eu falei, agora eu quero fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer um projeto com a ajuda da Kika, em que eu só fotografo mulheres com cicatrizes, mulheres que têm uma mastectomia. E essas mulheres entram lá por muitas vezes assim, cabisbaixa, triste, sem amor próprio. E um dia que nós passamos com ela, fotografando, maquiando, fazendo uma roda de conversa, trocando as experiências, nós mostramos a essas mulheres o quanto elas são bonitas. Aí sai uma nova pessoa de lá, entendeu? Elas se sentem sensuais, se sentem mais empoderadas, mais felizes, né? Então, o intuito do projeto é esse. O projeto Peito Livre ele tem 1 ano. Ele realmente ainda está iniciando, mas nós já fizemos 8 mulheres, nós já conseguimos transformar a vida dessas 8 mulheres. Entendeu? Eu interrompi porque eu tive que fazer uma pequena cirurgia, a gente está retomando agora. Entendeu? É um projeto que ele tem tudo para dar muito certo. Está achando que acabou? Não mesmo. No próximo bloco tem mais. Não saia daí que já voltamos. Falando em câncer de mama de uma forma geral, a gente tem mamógrafos agora, em um número, acho que um quantitativo bem razoável, que precisam só melhor ser otimizados para fazer uma cobertura, pelo menos nessa região sul e sudeste. Eu não sei te dizer, por exemplo, região norte e nordeste, como está atualmente essa situação. Então, o rastreamento é possível. A nossa grande dificuldade passa no momento do serviço especializado, né? A gente ainda tem um retardo muito grande, né, do diagnóstico mamográfico até uma biópsia ou até um atendimento no sistema terciário. A gente ainda tem uma fila de espera muito grande. Então, o Brasil não está preparado para um atendimento adequado dessas mulheres com câncer de mama. Para a questão dessa avaliação genômica, menos ainda. Não existe nenhum serviço no Brasil do SUS que oferece essa investigação genômica.
para síndromes hereditárias, tá? Isso não é feito usualmente no SUS. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa ainda estruturar melhor o nosso atendimento ao câncer de mama, que é o motivo da nossa entrevista, né? Cobrar das autoridades um retorno disso, né? E para isso a gente precisa de uma união entre os pacientes, né? A fundação de algumas ONGs, né? Que essas ONGs sejam bastante atuantes e que façam uma parceria com os médicos, com os oncologistas, né? E com as instituições, né? De nome que são responsáveis, inclusive, por organizar esse sistema. A gente viu um trabalho muito bem feito, por exemplo, em algumas doenças raras, né, onde a participação das famílias de pacientes é muito importante. A gente viu no próprio trabalho que foi feito com os aidéticos, né, com a síndrome de imunodeficiência, né, que houve uma organização por cobrança. A gente tem assim, uma ONG bastante atuante, o Oncoguia, né, que tanto tem um site, né, que orienta os pacientes, como tem uma atuação a nível nacional e a nível de congresso, né? Então, eu acho que assim, precisa aumentar esse bolo, né? As autoridades precisam sentir que os pacientes estão atuando e que estão cobrando, né, alguma assistência nesse sentido, né? Então, assim, se debate muito em relação ao rastreamento mamográfico, né? Mas a gente precisa cobrar depois, né? Quer dizer, como fica a assistência para essas pacientes? E mais do que isso, a gente precisa de leis. A gente tem dificuldade, por exemplo, de aceitação de uma paciente com câncer de mama num concurso público, né? Então, a gente precisa ter essa atuação política, né? Para inserir essas sobreviventes. A gente sabe que hoje em dia existe um grande número de sobreviventes de câncer de mama, felizmente, né? Mas a gente também precisa amenizar, né, esse desgaste e essas sequelas que aconteceram decorrentes desse diagnóstico do câncer. Então, eu acho que a atuação da ONG ela é muito maior do que apenas amparar essas mulheres naquele momento, né? Não estou menosprezando essa ação, eu acho que ela é necessária, mas eu acho que ela tem que ser um pouco mais ampla, né? E ter uma visão um pouco mais do futuro dessas mulheres, né? Dentro da sociedade. Sabia que cerca de 30% dos casos da doença podem ser evitados com a simples adoção de hábitos saudáveis? Isso mesmo, hábitos simples que fazem parte do nosso dia a dia, começando pela nossa alimentação. A adoção de hábitos alimentares mais saudáveis certamente faz parte desse rol de medidas que funcionam como uma forma de prevenção às doenças. Convidamos o professor do curso de nutrição da Uniswan, Fernando Lamarca, para falar um pouco sobre como uma alimentação mais saudável pode trazer benefícios para a nossa saúde. Vamos ver. Bom, a gente sabe que a alimentação ela tem um papel primordial aí na nossa saúde, no nosso equilíbrio, né? E nas manifestações que a gente vai ter, tanto de forma imediata quanto tardia. E com relação à questão do câncer, não é muito diferente, né? Se pararmos para pensar, a alimentação é uma situação, é algo que nós estamos expostos diariamente. Então, se eu tenho consumo exagerado de determinadas escolhas alimentares, isso pode vir a médio e longo prazo se somar a outros fatores, potencializando-os e aumentando o risco de desenvolvimento de doenças oncológicas, né, de tumores. Então é importante que nós tenhamos alguma atenção no dia a dia para a nossa alimentação, principalmente, que eu gostaria de destacar, da origem desse alimento, né? De onde vem esse alimento que eu estou comprando, tá? Por exemplo, esse alimento, eu vou comprar peixe, eu vou numa peixaria, vou numa feira, de onde vem esse peixe? Esse peixe ele foi criado em cativeiro, esse peixe veio de águas que têm a contaminação de metais pesados. A gente não para pensar nisso no dia a dia, né? Um peixe que vem com uma concentração grande de mercúrio, por exemplo, isso ao longo do tempo, se eu me exponho a esse peixe, se eu compro sempre no mesmo lugar, com essa origem, eu estou me expondo àquele metal pesado. Isso a longo prazo vai levar malefícios, né? E se somado a outros fatores que podem se potencializar, como uma predisposição genética, os fatores ambientais como o tabaco,
o álcool, a própria poluição de uma cidade grande como a nossa, né? Então é importante que a gente tenha um pouquinho mais de atenção da origem dos nossos alimentos. Até mesmo para aqueles itens que a gente compra principalmente nas feiras ou nas seções de hortifruti dos mercados, né? Aquela hortaliça lá, aquela verdura, aquela fruta, está vindo da onde? Como ela é cultivada, né? Então é interessante que nós mantenhamos pelo menos uma parte ou a maior parte da nossa alimentação voltada para alimentos orgânicos, que não tiveram uso de pesticidas, agrotóxicos. Então é importante que a gente tenha um cuidado da origem, saber um pouquinho da origem desses nossos alimentos. Óbvio que a gente vai tentar priorizar os pequenos agricultores, a agricultura familiar, né, com alimentos orgânicos, que aí a gente está se expondo menos a esses alimentos. Não adianta a gente achar que é saudável comendo muitas frutas, hortaliças, todos os dias e ingerir ao longo prazo uma quantidade, né? Tá se expondo ali uma quantidade significativa de produtos químicos que são usados muitas vezes em larga escala. Não é porque eu não consigo comprar orgânico também que eu não vou comer essa hortaliça, essa fruta. Não, é importante que esteja presente, tá? Mas infelizmente, a gente não consegue, por mais que a gente higienize em casa, a gente não consegue minimizar aqueles produtos. Outro grupo de alimentos que a gente precisa ter um pouco mais de atenção no nosso dia a dia são para as carnes processadas. Acabou que se cultuou, por exemplo, que comer peito de peru é saudável. E as pessoas, né, acabam tendo uma aceitação maior para aquele peito de peru defumado. E a própria fumaça de defumação, ela acaba gerando substâncias carcinogênicas, que são substâncias que podem estimular o desencadeamento de um câncer, né? Então, as carnes processadas como peito de peru, o bacon, o toicinho, né? Então, o próprio presunto, a mortadela, são alimentos que a gente deve evitar, né? E a gente vê muitas vezes presente, principalmente o peito de peru, em dietas da moda, em preparações que recebem várias outras nomenclaturas que chamam a atenção do público. Então é importante a gente criar um senso crítico, né? Fazer educação nutricional, criar esse senso crítico para poder tomar as nossas decisões e termos autonomia com relação à nossa alimentação. Muitas das vezes, quando a gente está fazendo uma refeição, né, ali no ato de comer, a gente acaba que essa refeição é acompanhada de uma bebida, né, de um líquido. E se a gente for reparar no nosso dia a dia, nem sempre aquele líquido é água, né? Então, hoje em dia, o consumo de bebidas, aquelas bebidas adoçadas, é muito grande. Refrigerantes, né? Bebidas que recebem outros nomes também, né? Nomes charmosos, nomes que atraem, para tentar mascarar um pouquinho que é um refrigerante, um pouquinho diferente, mas na verdade é um refrigerante. E principalmente eu chamo a atenção daqueles refrigerantes à base de cola, porque eles recebem um tipo de corante chamado corante caramelo 4, que é sabidamente uma substância cancerígena, e um outro de cor alaranjada, né, que recebe o corante chamado amarelo crepúsculo, que também está dentro desse rol de corantes considerados carcinogênicos. Então, a gente consegue perceber hoje em dia que muitas pessoas trocaram a água pelo refrigerante. Em todo momento que ele poderia consumir água, ele consome refrigerante. Então, acaba que ele se expõe diariamente a essas substâncias e a longo prazo. Isso é a pior das escolhas. O que a gente está tentando conversar aqui um pouquinho não é fazer nenhum terrorismo, mas que a gente tenha uma percepção do que a gente está comendo, uma percepção das nossas escolhas. E quando eu quiser consumir aquele alimento que é classificado como não saudável, que eu saiba que ele não é saudável, porque aí eu começo a limitar, vou consumi-los eventualmente, quando der vontade, quando eu quiser. Eu também não preciso ficar me culpando se eu consumi-lo, mas que eu saiba exatamente o que tem ali, o que eu estou comendo. Esse é o direito de saber. Outro hábito que contribui muito para ter uma boa qualidade de vida é a prática constante de uma atividade física. Ela proporciona a manutenção da saúde física e psicológica, aumentando a qualidade de vida e também auxiliando no processo de recuperação em caso de doença. Você praticando atividade física, você se alimentando bem, você consegue manter o teu organismo mais saudável.
E no momento em que você tem o diagnóstico de uma doença, que um tratamento é tão agressivo e que precisa tanto que teu organismo reaja, porque o tratamento do câncer ele é importante, mas a reação do teu organismo ao tratamento é mais importante ainda. Então, se você tem um organismo saudável, pratica exercícios físicos regularmente, não ingere de forma excessiva bebidas alcoólicas e não fuma, você cria um organismo favorável para uma recuperação mais rápida. Essa prática de atividades físicas, de contato com a natureza ou contato com algum esporte, ela vai ajudar a mulher que tem um diagnóstico, que faz um tratamento muitas vezes radical, que é a retirada cirúrgica da mama, ela vai conseguir se recuperar, ter uma autoestima melhor, não sofrer tanto a baixa de autoestima com relação a isso, com relação a esse tratamento. Quais as novidades nos tratamentos disponíveis? Quais melhorias esses avanços têm proporcionado aos pacientes? Acaba de desembarcar no Brasil um remédio que pode melhorar bastante a vida de mulheres com câncer de mama avançado. Estima-se que de 20% a 50% delas chegue a essa fase, quando a doença invade outros órgãos. Recentemente, a Anvisa liberou a comercialização do ribociclib da farmacêutica Novartis. São basicamente duas indicações para essas drogas. A primeira envolve mulheres na pós-menopausa com tumores nos seios que são estimulados pelo hormônio feminino estrogênio, mas que não possuem relação com o gene HER2. A segunda é utilizada como opção contra o câncer de mama avançado, com receptores para hormônios sexuais marcados pela sigla RH positivo e sem o gene HER2. Essas particularidades podem ser descobertas por meio de exames clínicos pós-diagnóstico e, apesar de parecerem um pouco complicadas, correspondem a cerca de 69% dos casos de tumores nos seios, avançados ou não. De acordo com os estudos que garantiram a comercialização dos medicamentos, o novo tratamento foi capaz de frear a progressão do câncer, em média por 25 meses. Lembrando que nada substitui a avaliação de um médico, ok? Nada de sair se automedicando também. Só um oncologista pode investigar o risco e diagnosticar corretamente o seu tratamento. E como a melhor forma de evitar é sempre prevenir, vamos encerrar esta edição com o autoexame da mama. Você pode explicar pra gente, Clarice? O autoexame da mama é muito simples, é o primeiro contato que você pode ter com uma possível aparecimento da doença. A gente opta por um período específico, 10 dias antes ou 7 dias depois do período menstrual. Lembrando que aquela mulher que não tem mais menstruação, que ela está na menopausa, então ela elege um dia. A gente faz um primeiro momento no chuveiro, onde a gente consegue deslizar bem a mão na mama inteira. Então, a gente coloca a mão atrás da cabeça e com a outra a gente vai palpar a mama como um todo. Em frente ao espelho, para poder ver exatamente as diferenças entre uma mama e outra, aquela vermelhidão, aquele endurecimento, aquele desvio de mamilo, que também às vezes as pessoas não se referem, mas é importante um mamilo desviado. E deitado. Ajuda muito as mulheres que têm uma mama bem grande. Quando a mama é muito grande, é bom que a mulher deite e faça a mesma posição que ela fez no chuveiro, coloque a mão atrás da cabeça e palpe a mama, porque ela deitada, a mama fica numa posição mais fácil de ser tocada uma área completa, né? Os homens, é importante a gente falar que precisa fazer o autoexame. Como a mulher que já está na menopausa, ela elege um dia no mês, o homem também deve eleger um dia no mês. E ele, rapidamente, no chuveiro, em frente ao espelho, ele observa as mesmas alterações que a gente observa na mama feminina. Nossa alegria maior é quando a gente vê que todo aquele tratamento, aquele processo lento, doloroso, fisicamente doloroso mesmo, se resulta num final feliz. Ela termina o tratamento, ela consegue a cura e ela vem fazer a reconstrução da mama. Então isso pra gente é muito gratificante, é entender que a gente trabalhou bem e que a gente, de formas diversas,
a gente atuou junto daquela mulher para fazer com que o tratamento dela fosse mais ameno, mais tranquilo. É muito gratificante. E importantíssimo o autoexame, galera. Afinal, não precisa ser outubro e nem rosa para cuidar da saúde, não é mesmo? Fica a dica. Até a próxima. Tchau!